preço que foi pago por amor a mim. Utilizou palavras, nada se compara. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero convidar você nesse momento a uma palavra de oração, nesse nosso início de devocional. Pai, nós queremos te bendizer nessa noite, te dar graça, Senhor, porque o Senhor é que tem cuidado de nós, o Senhor é que tem nos alimentado com a tua palavra, o Senhor é que coloca pessoas para nos encorajar, para nos aconselhar. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, pelos irmãos, as irmãs, por aqueles, Senhor, que nos cobrem de orações, por aqueles, Senhor Deus, que são suporte nas nossas vidas nesse tempo, pela nossa casa, nossa família. Te louvamos, Senhor, pelos profissionais que têm te servido nesse tempo, encarado a sua profissão, a sua vocação como um sacerdócio, para cuidar de vidas. Nós te louvamos, Senhor, pelas vidas que estão nos quatro cantos desse país servindo e revelando o teu amor. Nós te agradecemos porque tudo isso é obra lá da cruz, do sangue que foi derramado, da vida de Jesus que foi entregue e que contagiou de tal modo, Senhor, aqueles que ousaram crer, que até nos dias de hoje nós podemos, Senhor, ver pessoas se entregando à luz ou se inspirando na entrega que Ele realizou lá na cruz. Nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Nessa quinta-feira eu quero ler para você uma porção da Escritura no Evangelho de João, capítulo 4, verso 31, que diz o seguinte: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse texto é o texto da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus encerra a conversa. Os discípulos voltaram da cidade, foram buscar comida, oferecem comida para Jesus e Jesus diz: Olha, eu tenho uma outra comida para comer. E os discípulos não entendem, porque sabiam que Jesus estava com sede, por isso pediu água para a mulher samaritana no poço e também tinha fome. Será que porventura alguém deu comida para Jesus? E os discípulos ficam encucados. Que comida é essa? E aí Jesus diz: Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E que comida é essa? Que comida é essa? Jesus diz assim: é fazer a vontade de meu Pai, ou daquele que me enviou. Fazer a vontade de meu Pai. Esse texto é oportuno porque nas quintas-feiras após o jantar, nós da Metodista, na sexta região, que compreende Paraná e Santa Catarina, temos desafiado os irmãos e as irmãs um período de jejum, desde que iniciou o que nós temos chamado de uma pandemia, desde que nós ouvimos e somos bombardeados por informações acerca do coronavírus, ou da Covid-19, acerca disso que tem acontecido país afora, e não só no nosso país, mas em outros países. E pensando no jejum, esse texto é oportuno, porque Jesus está com fome, os discípulos vão buscar comida, mas quando retornam, ele diz que tem uma outra comida para comer. Isso nos sugere a ideia de que o jejum para Jesus não é se abster de comida, não é deixar de comer. O jejum para Jesus, apesar de ele não usar, o texto não usar essa palavra, mas o jejum para Jesus tem mais a conotação de comer do que deixar de comer. Então, ao que parece, jejuar é comer. Jejuar não é deixar de comer. Agora a questão é: que comida é essa que Jesus come quando jejuma? E essa comida é fazer a vontade do Pai. Essa comida
esse cardápio que Jesus vai comer enquanto jejua é fazer a vontade do Pai. Agora, quando a gente olha para o texto, tentando entender o que Jesus quer dizer aqui em João 4 com fazer a vontade do Pai. Bom, ele havia pregado para essa mulher samaritana e agora ela vai até a aldeia dos samaritanos e no verso 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho daquela mulher e que diz que ele era uma espécie de profeta que falou tudo sobre a vida dela. E os samaritanos vêm ter com Jesus e pedem a Jesus que ele permanecesse com eles e diz que ele ficou ali por 2 dias. Agora uma questão interessante, eles eram samaritanos, Jesus era judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. O que Jesus está mostrando aqui sobre a vontade do Pai? Às vezes, a vontade do Pai pode ser justamente que a gente se dirija àqueles com quem a gente tem uma enorme dificuldade de conversar, de falar do amor de Deus, de testemunhar sobre o amor de Deus, porque desde o início do capítulo 4, Jesus quebra um costume judaico da época, que quando alguém ia fazer esse percurso aqui que Jesus fez, normalmente se evitava passar por Samaria. Cortava-se a volta, fazia-se um percurso maior, mas não se passava por Samaria, porque era um território impuro. Mas Jesus faz questão de passar por Samaria para encontrar essa mulher e para pregar a palavra aos samaritanos, coisa que um judeu jamais iria querer. Então, o que é fazer a vontade do Pai? Talvez esse jejum, que é comer e significa fazer a vontade do Pai, pode significar derrubar o muro que você construiu entre você e uma outra pessoa e se aproximar dessa pessoa para mostrar para ela o amor de Deus que está em você, para mostrar para ela a palavra de Deus que transformou você. Então, está aí um desafio para nós jejuarmos nesse tempo. Ao invés de simplesmente deixarmos de comer, por que Jesus deixou de comer aqui? Jesus deixou de comer aqui não porque ele queria cumprir algumas horas sem comer, mas porque ele queria se engajar, ele queria cooperar para que a vontade do Pai se estabelecesse na vida dos samaritanos, para que a salvação alcançasse os samaritanos. E por conta disso, comer se torna segundo plano. Esse é o verdadeiro jejum, quando você mergulha na oração, quando você mergulha em servir a Deus, servindo talvez uma outra pessoa, que você se esquece de alimentar o corpo. Porque aquilo se tornou tão importante para você, tão valioso para você, que a comida fica em segundo plano. Foi assim com Jesus. E é maravilhoso também quando a gente se põe a orar e ler a palavra e que a gente fica tão envolvido com orar, com ler a palavra, com servir, e que a gente se esquece de alimentar o corpo, quando o nosso coração vai sendo alimentado pela palavra. E eu quero desafiar você para esse tipo de jejum. Não aquele jejum que é uma tortura, que é aquele jejum da dor de cabeça, porque faz horas que eu não como. Daquele jejum do sacrifício terrível, insuportável, mas aquele jejum que você come da palavra, come da vontade de Deus, que acaba se esquecendo que tem fome, que acaba se esquecendo de comer, porque nem se lembra da fome, porque você está tão envolvido com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, e que a fome se torna um assunto que cai no esquecimento. Eu quero te convidar
para que você e eu, nós como igreja, vivamos esse tipo de jejum. Experimentemos esse jejum que Jesus não diz com todas as letras, mas que Jesus vivencia aqui. Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer nesse tempo e nessa hora, Senhor, e colocar nossas vidas, Senhor, e te pedir que, ó Deus, que assim como Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, e essa comida vocês talvez não conhecem, porque essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós queremos essa experiência, Senhor. Nós não queremos praticar um jejum que traz dor de cabeça, um jejum que é um sacrifício de tolo. Nós queremos, Senhor, viver o jejum, que é mais comer do que deixar de comer, que nós começamos a comer a palavra, começamos a comer da adoração, começamos a nos alimentar de praticar a tua vontade, que nós, de repente, Senhor, nos esquecemos de outras coisas, porque nós estamos tão, ó Deus, com o pensamento e o coração fixado na tua vontade, que as outras coisas se tornam secundárias. Essa experiência, esse jejum que nós queremos viver, Senhor, de repente nós nos esquecemos de comer, porque nós começamos a orar e adorar e meditar na palavra, e que nós ficamos tão encantados, tão envolvidos, começamos a ter experiências, começamos a nos sentir assentados nas regiões celestiais, e que nós não perdemos, e que nós acabamos por perder a noção, ó Deus, do tempo e da hora. Ó Deus, que seja assim com cada um de nós, e que teu nome seja glorificado, ó Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que você vivencie essa experiência aí do jejum, ao qual Jesus se refere com as seguintes palavras: eu tenho uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade do Pai. Esse é o meu jejum. Que esse seja o teu jejum, nosso jejum. Que Deus nos use para levar adiante a sua vontade. E a vontade de Deus começa a acontecer dentro da sua casa, dentro da minha casa, em relação àquelas pessoas mais próximas de você. Com essas pessoas que Deus quer que você leve a vontade dele. Que Deus te abençoe nesse propósito, e que você seja o enviado, a enviada de Deus, para levar a boa nova. Um abraço, que Deus te abençoe.